Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje uma correção por videoaula. Eu vou utilizar aqui o próprio material de vocês para vocês irem me acompanhando. Não vou colocar dessa vez imagem minha, né? Só para ficar uma resolução melhor do livro. E aí a gente vai conversando e estou disponível para as dúvidas pelo WhatsApp, ok? A gente vai agora lá na página 69 para resolver o desafio que eu tinha pedido para vocês. A gente tinha que analisar essa imagem aqui, né? E identificar o que tinha aqui de transformação da matéria que fosse física e que fosse química, tá? Então, nessa cena, o que está acontecendo aqui, o que a gente tem então de transformação que seja física? Lembrando que a transformação física é um tipo de transformação que não altera as moléculas, né? Que não mexe na estrutura molecular, que mexe na apresentação daquela matéria, da forma como ele se apresenta. Então, a gente não tem aqui uma mudança na estrutura atômica e molecular, tá? Então, nessa cena aqui, a gente pode identificar as seguintes questões, como alteração física. O gelo dentro desse copo, ele está passando do estado físico de sólido para líquido. Então, aqui eu tenho uma mudança física, né? O copo quebrado aqui no chão, eu tenho uma apresentação diferente, uma forma esse vidro, antes ele era um formato de um copo, agora ele está em caco de vidro, mas ele continua sendo vidro, não mudou a molécula. Então aqui esse copo de vidro quebrado, ele também é uma transformação física. Essa água fervendo aqui, gente, assim como o gelo está mudando de estado físico, né, através da fusão, saindo do sólido para o líquido, a gente aqui tem uma ebulição, né? A água saindo do estado líquido para o estado gasoso. As folhas de papel amassadas aqui no fundo, né? Então, uma menina escrevendo na mesa e um monte de folhas de papel amassada. A folha mudou sua forma de apresentação, aqui ela tá lisa, né? A menina escrevendo uma folha comum, e aqui é a folha amassada, mas continua sendo folha, então tem uma transformação física. Então, basicamente, a gente tem esses elementos, tá? Já da transformação química, a gente vai ter o bolo como exemplo de transformação química, porque antes, né, ele tinha uma textura diferente, um indicativo de que esse bolo passou por uma transformação física foi o cheiro desse bolo. Lembra que as transformações elas podem passar por mudanças que apresentam sinais dessa mudança. Então, o odor é um sinal. Então, a gente tem mudança da textura, porque a massa era de um jeito, agora o bolo assado é outro. Você tem o crescimento como uma evidência também de mudanças na estrutura das moléculas. Então, a gente tem vários elementos aqui para classificar o bolo como uma mudança química, tá? A gente tem aqui as frutas também em apodrecimento, como um exemplo de mudança química. Também, né? Muda a cor, muda o odor, a textura. Então, esse é um outro exemplo. O ovo também é um exemplo de mudança química, porque altera a composição, né? Então, a apresentação aqui do ovo, ele cru, ele é de um jeito, e ele frito, ele é outro, ele tem uma outra estrutura de textura, de odor, né? De apresentação aqui desse ovo. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, a mudança física é o gelo, o copo de vidro quebrado, o papel amassado, a água em ebulição. Mudança química, eu vou ter as frutas em decomposição, o bolo e o ovo frito, tá? Passando mais para frente, né, adiante, a gente tem aqui mais um exercício, o exercício número 4 da página 70, que pedia para a gente identificar, tinha uma árvore e duas setinhas, tem uma árvore, né, e duas setinhas indicando um livro e um móvel de madeira. Então, qual é a transformação química e qual é a transformação física? Então, a gente tem o móvel de madeira como exemplo de transformação física, porque a gente pegou essa madeira, lapidou essa madeira, moldou, mas ainda continua sendo uma estrutura de madeira, sem nenhuma mudança na estrutura química. Já o livro, ele passou por uma série de processos, inclusive para deixar a folha
na coloração branca, né? Então, aqui você tem um monte de produtos químicos que são utilizados para chegar nessa composição, para chegar nessa apresentação. Então, aqui a gente tem a transformação química, aqui a gente tem a transformação física. Continuando aqui, né, no livro, a gente tem as explicações que eu já fiz em PowerPoint, até a gente chegar na página 77. A página 77, pessoal, ela tem aqui uma sequência de atividades. Aqui eu pedi para vocês fazerem, quem tiver a possibilidade de fazer, né, o Você Cientista, que depois eu quero tentar fazer junto com vocês. Na página 77, eu tenho as atividades, a número 1, que é para fazer um verdadeiro F. A gente tinha que analisar as frases e identificar quais são falsas e verdadeiras. Então, ficou assim, letra A é falsa, as propriedades gerais da matéria não permite distinguir uma substância da outra, porque justamente isso, elas são comuns, né? Elas podem apresentar em vários tipos de matérias diferentes, então não serve para fazer distinção. A letra B é verdadeira, a densidade é uma propriedade que permite distinguir uma matéria da outra, porque é uma propriedade específica. Tudo que for propriedade específica vai ajudar, auxiliar a diferenciar uma matéria da outra, tá? Então ficou A falsa, B verdadeira, C verdadeira, a temperatura de fusão é uma propriedade específica. Letra D, falsa, o diamante é muito duro, ele não pode ser quebrado em outras partes. Gente, vamos lá, sobre esse assunto aqui surgiu até uma dúvida na aula. A gente sabe que o diamante, na natureza, é o elemento mais duro que existe, né? E ele pode ser quebrado e ele segue o princípio da divisibilidade, tá? Então, ele pode ser quebrado em outras partes sem perder as suas propriedades. E aí, a dúvida principal é se o diamante é considerado o elemento mais duro da natureza, como a gente lapida quando a gente quebra esse diamante, né? A gente molda essa rocha. Bom, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira é usando o próprio diamante, pó de diamante, né? Para poder lapidar. E a segunda é através, hoje em dia, está sendo utilizado também o laser como um recurso importante por conta da temperatura que auxilia no corte dessa pedra, tá? Então, essa é falsa, a letra I é verdadeira, né? Quanto maior a resistência de um material a ser riscado, mais duro ele é. E F, uma barra de ferro é mais densa do que um prego de ferro. É falso, gente, porque se ele é composto por ferro, então eles vão ter as mesmas propriedades. Então, um vai ser tão denso quanto o outro, tá? Então, ficou F, verdadeira, verdadeira, F, verdadeira, F. Aí na número 2 a gente tinha aqui, né, para a gente completar uma cruzadinha falando sobre as propriedades da matéria. Então ficou lá. Eu vou só colocar aqui nas respostas para vocês acompanhando, tá? Então, número 1. Os pneus foram calibrados com ar comprimido. Qual propriedade é essa? Compreensibilidade, certo? 2. O carro se chocou contra o poste. Então, a gente tem aqui impenetrabilidade, porque se ele chocou, um não pode ocupar o mesmo lugar do outro, certo? Então, um corpo não ocupa o mesmo lugar de outro corpo ao mesmo tempo. 3. A matéria ocupa lugar no espaço, então a gente tem aqui o volume. 4. A quantidade de matéria contida nos corpos, então a gente tem a massa. 5. Em uma freada brusca, os passageiros foram jogados para frente, então a gente tem a inércia. 6. A matéria comprimida volta às condições iniciais quando a pressão atuante sobre ela cessa. A gente tem, então, elasticidade, né? 7. A matéria não pode ser destruída, mas pode ser transformada, então é indestrutibilidade. 8. A matéria pode ser dividida até certo limite sem que a sua constituição seja alterada. Divisibilidade. Tranquilo? Não é muito difícil, né? Aí o número 3, a gente tem
Para identificar uma substância desconhecida, podem ser feitos testes que visam determinar suas propriedades. Nas alternativas a seguir, a única propriedade que não pode ser usada para identificar a substância é a massa. Gente, por quê? Porque os outros itens estão falando sobre propriedades específicas, então elas servem sim para identificar a substância. Mas a massa não, ela é uma propriedade geral, eu posso ter elementos totalmente diferentes, mas com a mesma massa, tá? Número 4, as estrelas, as plantas, o ar, a água e os seres humanos têm algo em comum. São formados por matéria que pode ser encontrados em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Ela também pode sofrer transformações que resultam na sua mudança de estado. Essas mudanças são chamadas de transformações físicas, porque a matéria não sofre alteração na sua composição. De novo, lembrando que a transformação física não mexe na estrutura molecular, tá? Bom, aí vem para o número 5, identifique quais são as transformações existentes aqui, né? Então, se é física ou química. Então, um sorvete que derrete num dia quente sofre uma transformação física. Um comprimido efervescente colocado num copo de água é uma transformação química. A gente vê o gás saindo, borbulhando, então isso mostra que teve uma reação acontecendo, uma reação química acontecendo. Uma fruta que apodrece é uma transformação química. A lata de refrigerante amassada é uma transformação física. No número 6, a gente tem aqui algumas moléculas, a molécula da água, a molécula do gás oxigênio, do monóxido de carbono e do ozônio. E depois pede para a gente identificar aqui, ó, quais são substâncias simples e quais são substâncias compostas. Então, nós vamos ter aqui, lembrando que substâncias simples são aquelas que são compostas por um tipo só de átomo, de elemento químico. Desculpa, não é quantidade de átomos, tá, gente? É a quantidade de elementos químicos presentes naquela molécula. Então, a gente vai ter substância simples composta só por um tipo de elemento químico, que é o caso do oxigênio, como a molécula já está mostrando aqui, 2 átomos de oxigênio, e é o caso do ozônio, que é 3 átomos de oxigênio. A água e o monóxido de carbono são substâncias, então, compostas, porque tem mais de um átomo diferente, tem mais de um tipo de elemento químico diferente, tá? Aí a gente vai para 7, né? Que tem aqui um recipiente com uma mistura, né? E aí tá perguntando se essa mistura é homogênea ou heterogênea e justificar a nossa resposta. Então, só de olhar para a imagem, só de olhar para esse becker, que é o recipiente, né, de laboratório, usado em laboratório, se chama becker, esse recipiente mostra para a gente 3 fases diferentes. Então, eu tenho aqui uma fase aqui, outra fase, olha, acompanha a setinha, e por último eu tenho a última fase. Só de olhar o recipiente eu já sei que isso é uma mistura heterogênea, tá? Porque tem mais de uma fase, dá para identificar isso, tá? E uma não dissolve na outra. Então, eu tenho o óleo, eu tenho a água e tenho a areia, tá? E a letra B, caso esse aluno quisesse separar os componentes dessa mistura, quais seriam os processos indicados? Então, eu tenho o óleo e a água, que eu poderia fazer uma filtração, e depois eu tenho eu tenho a areia, né? Eu falei errado, gente. Eu tenho a areia, que eu consigo separar através da filtração. Então, eu separo primeiro a areia da água com óleo. Então, eu retiro a areia através da filtração. E depois, eu separo a água do óleo através do processo de destilação, tá? 8. Então, a gente vai para 8. Aqui, a gente vai identificar qual é o melhor método de separação para cada um desses itens, tá? Lembrando que a 8 já é a última questão, tá, gente? Então, vamos lá. Letra A. O aparelho de ar-condicionado utilizado para refrescar um local suga o ar juntamente com as partículas de sujeira. Então, nesse caso, de cara, a gente já sabe que é filtração. Letra B. Após a colheita de café, a mistura de cascas e grãos podem ser separados com o auxílio de uma corrente de ar
logo já sei que é a ventilação. A letra C, é possível retirar as impurezas da água utilizando um recipiente contendo algodão, carvão, areia, pedregulhos. Então, aqui a gente já sabe que pode usar a filtração. Letra D, na indústria petroquímica, o petróleo passa por um processo em que vários subprodutos, como a querosene, o diesel e a gasolina, são separados de acordo com seus pontos de ebulição. Então, aqui a gente tem destilação fracionada. Lembrando que a destilação fracionada vai seguir, então, como referência o ponto de ebulição de cada um desses elementos, tá? E por último, letra F, nas salinas, a água do mar é colocada em lagoas rasas para a extração de sal. A gente já sabe, então, aqui que vai ser o exemplo da evaporação, tá? Gente, aqui no final do material de vocês, tenho a síntese que vai ajudar a organizar todo esse conhecimento do capítulo 4, propriedades da matéria gerais específicas, tá? E aqui as transformações, indicando quais são as características de cada uma. Então, física, né? Que não altera a molécula, portanto, as propriedades específicas permanecem iguais. A química sofre alteração e as propriedades, então, mudam. E aqui a definição de substâncias puras, tá? Tranquilo, pessoal? A gente encerra, então, aqui, só para terminar, né? Os tipos de separação e misturas. A gente encerra, então, aqui o capítulo 4, tá? Depois das férias, a gente vai começar, então, o capítulo 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo através do WhatsApp. A gente consegue, então, esclarecer o que ainda ficou, tá? De curiosidade ou de dúvida. Eu estou à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Então, já de antemão, eu quero desejar um ótimo recesso para vocês. Descansem, ao mesmo tempo, se cuidem muito, né? A gente tá de quarentena, então nunca esqueçam disso. Então, não é necessariamente férias para sair, passear e viajar, né? Então a gente tem que aproveitar e encontrar jeito de distrair dentro de casa mesmo, mas isso é super possível, né, gente? Tem muita coisa legal que dá para fazer aí em casa, tá? Bom, é isso. Então um grande abraço para vocês e até a próxima.